Meus irmãos, saudações de paz a todos. Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 27, o verso 22, a Bíblia diz: Então disse Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Fique aí, que eu tenho algumas verdades para te contar. Meus amados, este texto sagrado ele está inserido em uma das porções mais célebres de toda a Bíblia Sagrada e, por que não dizer, da história da humanidade, o contexto da crucificação de Jesus. Afinal, você já se perguntou quais eram as acusações que fizeram para que Jesus fosse parar na cruz do Calvário? A resposta está no mesmo capítulo, o verso 11, quando Pilatos pergunta para Jesus: Você é mesmo o rei dos judeus? E Jesus responde: Isto é você quem está dizendo. Isto fica sacramentado quando Jesus vai ao Calvário e Pilatos manda pôr em cima da sua cruz uma inscrição que diz: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas afinal de contas, quem era Pilatos? E por que o povo levou Jesus a ele? Bom, Pilatos ele era o governador da Judéia e o povo leva Jesus a ele porque ele tinha autoridade para julgar esse tipo de causa. Mas toda esta autoridade atribuída a Pilatos trouxe a ele algumas pressões. A primeira pressão que Pilatos sofreu foi a pressão na sua consciência, porque Pilatos entendeu bem rápido que não se tratava de qualquer pessoa. O que se falava acerca de Jesus é que ele fazia sinais, prodígios, maravilhas e que o seu ensino arrebatava as multidões. Então ele sabia que se tratava de alguém especial. Alguns diziam que ele era o Filho de Deus, então ele sabia que Jesus não era qualquer pessoa. Também ele sabia da inocência de Jesus, haja vista que a sua esposa havia mandado uma mensagem para ele dizendo: Olha, não se envolva com este inocente, porque esta noite eu sofri muito por ele em sonho. Então a consciência de Pilatos já o pressionava. Mas a segunda pressão que ele sofre é a pressão do povo judeu. Sendo ele político, tinha como objetivo agradar o povo para não pôr a sua cabeça a prêmio. Os judeus, motivados pelos principais dos sacerdotes que veio com uma multidão ao sinédrio, estavam alvoroçados, exigiam um julgamento e isso pressionava muito Pilatos. Mas eu acredito que a terceira pressão foi a mais forte que ele sofreu, porque era uma pressão que apontava para a estrutura do Império Romano. Porque se Pilatos julgasse aceitando que Jesus fosse o rei dos judeus, ele estaria afrontando o atual rei dos judeus, que era Herodes. Afrontando Herodes, consequentemente, ele afrontaria também a César e todo o Império Romano estaria contra Pôncio Pilatos. Para que Pilatos julgasse esta causa de forma honesta, de forma justa, de forma coerente, ele teria que assumir um alto nível de compromisso, sabe com quem? Com Jesus. Pilatos sabia muito bem que, reconhecendo que Jesus era rei de forma pública, traria para ele a responsabilidade de toda a sua devoção, todo o seu respeito, toda a sua obediência agora deveria ser a Jesus. E muitas pessoas nos nossos dias não conseguem se decidir por Cristo por causa das pressões que sofrem, pressões interiores. Ué, eu vou ter que mudar o meu jeito de ser, de agir, de falar, de me comportar por causa de Jesus, ou pressões no ambiente familiar, pressões externas, né? Nossa, o que a minha família vai pensar quando eu aceitar a Jesus? O que os meus pais, o que os meus filhos, o que o meu cônjuge vai pensar quando eu mudar a minha vida e dar a Jesus um lugar que é de direito, que é um lugar de senhorio? Nossa, o que os meus colegas de trabalho vão pensar, o que as pessoas à minha volta vão falar de mim, assumindo publicamente que Jesus, ele é o rei da minha vida. E sabe o que isso faz? Faz com que muitas pessoas lavem as mãos diante de Jesus e virem meros simpatizantes do Evangelho. Mas eu preciso te dizer que Jesus não quer que você seja um simpatizante. Ora, isso fica explícito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27, Jesus falando que se alguém vem até mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, ou até a si mesmo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém não toma a sua cruz e me segue, não pode ser o meu discípulo. É Jesus quem está dizendo, é Ele quem não aceita. Jesus aceita apenas o lugar que lhe é de direito, que é o primeiro lugar nas nossas vidas, que é o lugar de destaque, que é o lugar de honra, que é o lugar de rei, o lugar de senhor, o lugar de governo. Muitas pessoas têm deixado Cristo de lado e sendo amigos do Evangelho,
mas eu venho nesse vídeo te dizer, te confrontar que você precisa hoje decidir por Jesus. O que fará você que está vendo este vídeo de Jesus chamado Cristo? Vai continuar achando ele um cara legal, mas que você lava as mãos diante dele e não toma um posicionamento, uma atitude para que tenha ele como Senhor da sua vida? É muito fácil achar Jesus um cara legal. É muito fácil achar Jesus um cara bacana. Difícil é colocá-lo no lugar que ele é de direito, como rei, porque quando colocamos Jesus como rei das nossas vidas, temos que obedecê-lo, temos que segui-lo, temos que servi-lo, temos que andar como ele quer. E é isso que muita gente tem corrido. Mas eu quero acreditar no nome de Jesus que esse vídeo vai tirar as escamas dos seus olhos e todas as pressões que você tem sofrido, feito não se decidir por Jesus, vão sumir da sua vida e você vai dar na sua vida o lugar que é de direito ao Messias, ao Rei, o lugar de Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao seu coração. Forte abraço do Mateus.